João Carlos Cardoso sempre teve muita sede por tudo. Artista múltiplo, é ator, dançarino, diretor, escritor e performance. Fundador do Espaço Cultural Casa Laboratório, adquiriu formação cênica na Universidade de Brasília, Distrito Federal, Escola Técnica do Centro de Formação Artística da Fundação Clóvis Salgado, BH, e Universidade Lusófona, em Lisboa. Inquieto, João Carlos tornou-se um pesquisador de novas possibilidades, de diálogo entre o teatro, dança, cinema e outras expressões. Aposta na fusão e no compartilhamento. No entanto, sua inspiração maior não vem de outro lugar a não ser do cotidiano e das pessoas. E hoje eu converso com João Carlos no nosso programa Contra a Regra. João, conta pra gente como é que você chegou nesse universo da arte. Nossa, então, Leila, eu cheguei muito cedo mesmo, sabe? Eu comecei a me envolver com 7 de outubro, né? Me envolver com arte, com teatro, de modo geral. Na verdade, eu tinha 12 anos, foi em 99. E eu sempre fui apaixonado por dança, por teatro, sempre tive esse envolvimento assim, da paixão, mas eu não acessava muito. E aqui é muito engraçado que eu iniciei profissionalmente o meu trabalho, né, a minha história profissionalmente no Grupo Farroupilha. E o Grupo Farroupilha foi um dos primeiros grupos que eu vi de teatro se apresentar na minha escola. Sim. E isso foi muito legal. E depois, anos depois, eu acabei esbarrando lá. Claudiane era professora no 7 de outubro, era aluno do Zé Lopes, do Clayton. Era super fã meu, eu fazia teatro da turma do Clayton, que ele dava aula de manhã, ia para a escola e à noite eu voltava para fazer aula com o Zé. Então, tipo assim, eu fazia curso de teatro de manhã e à noite, à tarde, eu ia para o colégio. E foi nesse processo aí da escola do 7 de outubro, né, que era um equipamento tão muito importante assim, na nossa formação e que nos preparava, nos capacitava assim, não só como ator, que eu acho que foi um grande diferencial assim, daquele espaço enquanto um espaço de formação e que a gente não consegue reproduzir até hoje na realidade que a gente tem em Ipatinga. Né? A gente tem vários espaços de formação aqui, mas da maneira como aquilo era conduzido tão artesanalmente, sabe, assim, no 7 de outubro, onde a gente mesmo ficava ali naqueles galpões, pegando o resto de figurino que o Zé e o Clark liberava pra gente, levava coisa na nossa bicicleta para montar cenário. E é uma realidade que a gente não consegue imprimir hoje no espaço de formação. Então isso me deu uma bagagem muito grande para que eu também me fortalecesse e depois, futuramente, depois de uma experiência de grupo, eu pudesse começar a estabelecer um pouquinho do que eu queria com o meu trabalho, né? Mas eu fui embebedado pelo 7 de outubro, saí do 7 de outubro, eu fui trabalhar com o Darcy de Mônaco, fiquei um tempo lá também. Depois eu fui convidado pelo Grupo Farroupilha para substituir o Otto no primeiro projeto que eles estavam fazendo com uma diretora de fora, que era a Brigitte. Então eu vou substituir o Otto em Histórias de Bicho, com a direção da Brigitte Beitolila. E a partir daí eu permaneço no Grupo Farroupilha e paralelo a isso também eu vou para o GRUCOM, que é o Grupo de União e Consciência Negra, que tinha um corpo de baile que depois se transformou no Grupo Híbridos. E eu participava do corpo de baile do GRUCOM, dançava lá também, também dançava na Academia Oguinha, era aluno da Dona Zélia. Sim. Então eu acho que foi uma infância, uma adolescência assim, muito privilegiada de muita arte, sabe? E fez com que essa passagem minha, essa maturação, né, da adolescência, da juventude até a vida adulta, eu pudesse fazer essa maturação da minha existência enquanto ser humano a partir dessas experiências com Dona Zélia, com Darcy, com Zé Lopes, com Clayton, com o Grupo Farroupilha e todos os seus integrantes, com Brigitte, que foi a primeira diretora, né, de fora, que veio com outras informações sobre teatro naquele momento. O GRUCOM, que era um grupo também de artistas e ainda tinha, além da ideia do corpo de baile, ainda tinha uma função social, né, de protesto, de existir com um propósito. E isso também maturou um pouco a maneira e por que eu estava em cena dançando, me dava significados e motivos para eu estar ali naquele movimento e contribuindo da forma que naquele momento eu era capacitado, que era dança. Né? E depois me capacitei com teatro. Então eu fui utilizando essas capacitações que a vida foi me dando para eu poder começar a me organizar, para me criar um espaço de fala. E acabou que o espaço de fala que eu construí aí ao longo, né, do meu percurso foi o espaço da arte, né? Então aí
dessa vivência toda, eu criei o projeto Casa Laboratório. Sim. Já talvez foi em 2008, então isso já era uns 10 anos depois 15 anos depois que eu comecei o meu trabalho. E aí o Casa Laboratório ele já vinha com uma estrutura mais pensada do que eu queria instaurar dentro da cidade, né, de Ipatinga. Eu já vinha com esse histórico de grupo, né, com esse espaço de grupo. Eu queria ter um espaço de colaboração ali também, mas eu não queria trabalhar essa estrutura se fosse um grupo de teatro. Eu queria mesmo que fosse um espaço pensado para ser um espaço para receber pessoas e não para atender uma demanda de um coletivo, né, específico, que é o que acontece nos grupos de teatro e dança da cidade e que é óbvio, necessário e tem que ser assim. Os espaços, eles giram muito em torno da necessidade da linguagem, do que aquele grupo tem, né, de necessidade, do que aquele grupo investiga e pesquisa. E aí, quando eu crio o Casa, eu crio na perspectiva de dilatar, assim. Tanto que quando a gente criou, tinha núcleo de bailarinos, tinha um núcleo de performance, tinha um núcleo de atores. Então, era um espaço onde a gente podia mesclar tudo sem a gente ter um compromisso muito específico com a linguagem, sabe? Assim, com uma estética só, ou com aquela necessidade de grupo de estabelecer uma linguagem, uma estética para poder conseguir se apresentar e comunicar com o externo, assim. E aí foi isso, o Casa Laboratório. Tem muita sede aí, né? Porque você fazia aula de teatro na Escola 7 de Outubro de manhã e de noite. Foi para o Farroupilha, híbridos, Grucom, né? Tem muita sede aí de dança e de teatro. De onde que vem tanta sede assim? Então, Leila, é muito engraçado, assim, eu fui muito tomado pela dança já desde muito pequeno, sabe? Assim, a dança, o movimento, sempre me tomou. Eu dançava tudo quando era criança. Então, tipo assim, essas coreografias que vinham, grupos que tinham coreografia, clipes que tinham coreografia, eu dançava aquilo tudo na minha casa, festa de família. Então, eu estava sempre dançando. Então, a dança foi a primeira linguagem que me tomou, de maneira muito espontânea também. Não foi nada muito direcionado. Os meus pais nunca me direcionaram para a arte, né? Assim, eles sempre me deram muita liberdade e foi graças até a esse apoio e essa liberdade que eles me deram de escolher e decidir e apoiar as minhas escolhas, foi que eu consegui hoje me estabelecer profissionalmente. Eu vivo do meu trabalho, vivo da arte, mas eles nunca me indicaram muito, sabe? Assim, vou te levar para uma escola de dança, vou te levar... Não, eu ia descobrindo essas coisas, descobri a Academia Yoguin, descobri 7 de Outubro, descobri o Grucom, foi tudo descobertas, nada foi muito direcionado. E acho que talvez se dá por essa sede, assim. Então eu queria muito dançar. Mas aí depois de um tempo, quando criança, eu dançava espontaneamente. Depois eu fui descobrindo que existia estilos, escolas, a dança era uma linguagem, a dança ela se dilatava, tinha várias danças, não era dança, era danças. E aí eu fui tentar entender que danças eram essas. E a primeira que me caiu foi a dança afro, que eu enlouqueci. E aí depois caiu uma outra linguagem assim que quebrava muito do que eu já tinha de formação, que era o balé clássico. Porque aí a dona Zélia me chama para poder ir para a Academia Yoguin, me ver apresentando lá com o Godoy, no Grucom, e me chama para poder ir para a Academia Yoguin. Então a dança foi muito forte, assim. Mas essa fominhagem, assim, de fazer tudo, de estar em tudo, assim, era mesmo porque logo de cara eu já sabia que era aquilo que eu queria para minha vida, assim, sabe? Então eu falei, caramba, deixa eu cavar tudo. E no início tinha uma pressão, assim, já na minha adolescência, uma pressão que já começou a lhe dar um pouco de escolha, porque também a arte veio como um elemento de responsabilidade muito rápido na minha vida, assim. Então era só um menino, assim, que precisava tomar muitas decisões, assim. Eu já estava num grupo profissional, Farroupilha, eu estava fazendo temporada no Rio de Janeiro com 13 anos de idade, eu fiquei 30 dias, sabe, assim. Então era muita informação para um menino que tinha aquele desejo todo, mas que ainda não sabia tomar as decisões exatas ou ter um entendimento completo daquilo que estava sendo feito. Então tinha aquela coisa das agendas, e aí o Grucom também começou a se apresentar muito, né? Um grupo que começou a ganhar uma expansão. A gente viajava também para festivais, fazia curso. Eu ia para o Rio de Janeiro fazer Escola Nacional de Circo pelo Farroupilha, ficava meses no Rio de Janeiro estudando.
E aí tinha aquela coisa da agenda do Farroupilha, a agenda do Grupom, a Academia Alguim, e eu não queria largar aquilo tudo, mas eu também não conseguia segurar. E aí foi um momento que eu comecei a entender também que era porque aquilo exigia responsabilidades e que já não era mais aquela história do menino que dançava nas festas de casa, ou que achava lindo dançar, ou que ficava vendo vídeo na internet de pessoas dançando, e que eu deveria entender aquilo de uma maneira mais objetiva e mais clara e mais profissional. E aí eu comecei a tentar organizar algumas coisas e abrir mão dolorosamente. E isso também é até um trauma assim, da minha história artística, porque foi um momento que eu não sabia escolher muito. Né? E não que eu fiz escolhas que eu não deveria ter feito de forma nenhuma. Acho que os trajetos, as escolhas que eu fiz foram escolhas muito favoráveis, né? E que faz hoje eu ser um profissional de arte, viver do meu trabalho, foi por causa dessas escolhas lá. Mas elas foram muito prematuras, assim. Eu confesso que durante o período, assim, eu tinha 14 anos, eu ficava assim, caramba, essa é muita loucura isso aqui, porque é muita responsabilidade, né? A arte, ela deixou de ser um espaço de entretenimento e começou a virar um espaço da profissão muito cedo. E eu precisava lidar aquilo como espaço da profissão, porque eu queria aquele espaço como profissão e não como espaço de entretenimento. Então é isso, assim. Essa fomeagem eu acho que é da minha natureza, talvez. Sim. E o que você quer dizer com essa arte? Então, Leila, eu não sei ainda. Vou ser muito sincero. Eu acho que cada hora a gente pode dizer uma coisa, sabe? Mas eu não sei dizer o que eu quero. Sabe, assim, hoje eu quero dizer algumas coisas. Eu acabei de estrear um trabalho que era Rasto e que eu queria falar sobre silêncio. Então, os trabalhos são muito assim, o que eu acho um espaço de escuta minha, né, do que a minha cidade talvez está pedindo, ou as pessoas que estão ao meu entorno trabalhando comigo, ou consumindo e compartilhando os espetáculos e o trabalho que eu faço. O que eu falo tem muito do que eu escuto. E como eu estava escutando muito ruído nesse ano de 2020, então eu queria instaurar uma ideia de silêncio. E o silêncio como esse espaço de responsabilidade, sabe? O silêncio é como um ambiente de que você tem que ser responsável quando você interrompe um momento de silêncio. Sabe, assim, porque o que você vai falar depois de um estado de silêncio, ele tem que ser muito precioso. Eu acho que estava faltando preciosidade no que deve ser dito, ou no que as pessoas estavam dizendo. E a gente estava falando muito. 2020 foi muita informação, muitas coisas atravessadas, as pessoas não ouviam muito, não escutavam, a natureza estava querendo dizer e não achava espaço, o ser humano queria dizer e não achava espaço, a arte queria dizer e não achava espaço. Ninguém estava achando espaço para falar. E aí eu reuni um grupo de artistas para a gente poder tentar organizar um trabalho que falasse sobre silêncio, mas não silêncio no sentido de emudecer, mas no silêncio de dar voz para outras existências que estão aí tentando falar e que a gente não dá tempo. Então acho que o meu trabalho ele não fala, eu não sei, não falo especificamente de uma coisa, eu acho que cada hora eu falo de um trem. E como que é esse processo para você chegar nessa fala desse silêncio aí? Como é que é esse processo para colocar para fora a forma que você acredita nessa? Então, esse ano de 2020, geralmente, né, eu faço esse espaço de escuta, de observação mesmo, né? Eu fico tentando ouvir e tentando fazer uma leitura também do que está acontecendo, e aí também é um fragmento muito do que eu leio, né? E nem sempre o que eu leio é de fato o que precisa ser dito, então é sempre uma tentativa de dizer algo e nem sempre eu consigo, ou às vezes eu tento dizer algo e digo outra. Mas esse processo se dá muito no espaço da escuta, eu tento ouvir muito e compartilho isso com o elenco. Igual esse processo do Rasto, falando especificamente para tentar exemplificar um pouco, ele surgiu de um desejo dessa ideia de falar de silêncio, eu não sabia como, e aí eu, junto com a equipe criativa do Casa Laboratório, que é o Júnior Hendrick, que cuida do nosso design de som, o Joab, que é o nosso cenógrafo, o Wellington, que trabalha as nossas produções de vídeo, o Ricardo Alves, que é o nosso diretor de fotografia. Legal.
a Marcele, que faz assistente de direção e também é estudante de cinema na UFSC e que está trabalhando com a gente também a parte de assistente de direção. Então eu junto essa equipe criativa, o Otaviano, que é o nosso iluminador, para a gente poder estudar maneiras que a gente possa falar sobre o silêncio, e a gente faz um briefing, assim, muito de tudo que é, e aí eu starto geralmente esse briefing para contaminar um pouco, né, as pessoas que estão ali, e a gente vai compartilhando coisas. Esse ano a gente fez isso online, compartilhamos documentos, elementos, e aí decidimos que a gente, a partir da criação, a partir de uma experiência estética e arquitetônica, e aí a gente pediu o Joab para criar um cenário que não dissesse e não falasse nada do que ele é, não representasse nada, fosse uma ideia de um não lugar, e que esse lugar só iria ganhar vida e só iria ganhar significado a partir do que os atores construíssem naquela experiência arquitetônica. Sim. Então ele criou esse espaço, entregou pra gente essa peça em branco, e eu convidei, depois desse brief dos atores, do corpo criativo, a gente conversou, estabelecemos alguns assuntos, e aí eu convido um núcleo de atores. Esse ano foi Luzia de Rezende, Marione, Liala, Ricardo, a Samanta, e reunimos para a gente poder começar a criar um espetáculo a partir daquela experiência estética, que era olhar para aquele cenário e entender que aquelas formas, aquela volumetria, aquelas perspectivas, o que aquela experiência estética nos fornecia de produção de narrativas, de produção visual. Então aí a gente entrava no espaço para tentar dar significado àquela peça, que até então era um corpo sem muitos significados. E aí a gente vai desenvolvendo, fizemos um estudo sobre Jacques Rancière, que a gente também queria que essa experiência fosse uma experiência política. Então a gente estuda o Jacques Rancière, que é um filósofo e um pensador francês, e que ele fala muito sobre essa ideia da estética, da política, sobre essa ideia de democracia, né? Que a democracia não é de fato democrática, né? Que ela oprime, que ela massacra, sim. que ela mata, e que a gente fica nesse pensamento de nós vivemos um Estado democrático, achando que isso é um pouco positivo. E na verdade a democracia não tem muitos elementos positivos. Mas isso aí está no assunto lá da peça que a gente está tentando falar. Mas se dá assim, e aí a gente vai trazendo esses elementos, essas discussões, vai para cena, experimenta, corta, tira, a equipe criativa volta, vê o que a gente está fazendo, interfere, também tira. É muito nessa colaboração. Nessa colaboração. Eu assino a dramaturgia escrita, né, porque precisa de alguém também para poder organizar esses desejos todos. Mas é dentro desse processo mesmo, bem colaborativo, assim, destrinchando. Legal. Bacana demais. João, você falou um pouquinho pra gente desse seu processo de criação, né? E aí eu queria saber em que fonte você bebe, o que te inspira, né? E um pouco mais, não sei se vai ficar muitas perguntas, mas desse menino sedento que veio passando por todos esses grupos, né? Por toda essa vivência que você tem, o que te inspira hoje para criar os seus trabalhos? Nossa, Leila, tá muito difícil. Eu adoro pergunta difícil. Mas o que move o mundo são as perguntas difíceis, Sim. né? O que me move hoje, Leila, são as pessoas, sabe? Assim, eu trabalho muito pensando nas pessoas que estão compartilhando aquela experiência comigo, assim. E me inspira a gente. Eu não me inspiro assim, em fulano, em Beltrano. Não é óbvio que a minha carreira a minha história, né? Carreira parece uma coisa. A minha história, ela é muito contaminada, né, por vários artistas, mas hoje a minha inspiração para me levar a criar algo é as pessoas que estão em volta, sabe? Quem eu estou convivendo naquele momento. Eu escrevo muito afetado, já escrevi afetado pela existência da minha filha, como a única criança negra numa sala de aula, então já escrevi uma peça afetado por isso. Já escrevi uma peça afetado essas relações dos corpos, né, não normativos, né, que gera tensionamento na sociedade, sobre as existências desses corpos em ambientes em que eles estão historicamente negados. Então eu me afeto por isso. Cada vez que eu convivo com alguém e aquela existência me afeta, aquilo de certa forma me inspira para talvez criar algum trabalho. Sim.
Sua vida se transforma em arte, né, de uma certa forma. É arte, não dá para dividir, assim. É uma existência, né? A arte é uma existência tão viva quanto o João. Sim. Ô, João, eu te agradeço por participar do nosso programa Contra a Regra e eu convido vocês a inscrever-se no nosso canal do YouTube, curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber mais informações. E até o nosso próximo Contra a Regra.